Olá, eu me chamo Ravelli e estou aqui no Simpósio Online de Estomatologia, Patologia Oral e Maxilofacial para apresentar um relato de caso intitulado Abordagem Cirúrgica de Infecção Odontogênica envolvendo espaço massetérico e temporal superficial. Esses são os autores do trabalho. Quem sou eu? Eu sou aluno do nono período do curso de Odontologia da Faculdade Uninasal e sou interno do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da UFBA. Bem, o objetivo do presente relato é apresentar o manejo clínico e cirúrgico da infecção odontogênica acometendo espaço temporal e massetérico com evolução para processo de osteomielite conduzida pelo Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da UFBA. Brevemente falando sobre as infecções, elas são infecções que se disseminam para os tecidos da região de cabeça e pescoço, com etiologia variada, porém a literatura ela relata a ocorrência em maior frequência em pacientes adultos e jovens, com manifestação que varia de leve a grave, a depender do espaço que ela comete, se espaço primário ou secundário, e seu tratamento normalmente vai depender do quadro clínico do paciente. Esse é nosso caso clínico, paciente compareceu ao HGE, trazido pela genitora, 7 anos de idade, 24 quilos, sexo masculino, nega patologias de base e a genitora referiu o uso prévio de antibiótico amoxicilina em casa. Essas são as fotos clínicas intraorais e extraorais do nosso paciente no primeiro dia de internamento. Inicialmente, o paciente foi submetido à tomografia computadorizada, confirmando o diagnóstico de infecção, acometendo espaço temporal, superficial e massetérico, e a reconstrução 3D, onde a gente pode observar um processo de erosão óssea, acometendo ramo, côndilo e processo coronoide do paciente, com provável evolução para quadro de osteomielite. O leucograma inicial do paciente deu mais de 20.000, certo? O paciente ele foi submetido à antibiótico-terapia com clindamicina e ceftriaxona e foi abordado no centro cirúrgico no dia seguinte, sendo realizada a punção e confirmação de abscesso por secreção purulenta presente nas seringas e a exodontia da unidade 84, que era o provável foco inicial da infecção. Foi instalado em sequência drenos dispositivos de Penrose e dreno rígido no espaço temporal superficial e massetérico. No terceiro dia pós-operatório, esse paciente já apresentava uma melhora, com um leucograma apresentando 11.000, certo? Foi mantida a antibiótico-terapia com a mesma medicação, foi também instituído analgesia e uso de anti-inflamatório no paciente, a hidratação venosa com soro fisiológico e a irrigação copiosa dos drenos também foi feita. A prescrição domiciliar e alta do paciente ocorreu após 10 dias de pós-operatório e após a melhora do quadro clínico, sendo que esse paciente ficou sendo acompanhado ambulatorialmente. Esse é nosso paciente no terceiro mês pós-operatório. A gente pode observar a melhora do quadro clínico do paciente e a aparência. Falando um pouco brevemente sobre a osteomielite, ela é uma inflamação do osso medular de maior frequência em região de mandíbula, principalmente por ter uma menor irrigação. Sua etiologia é variada, mas pode estar associada a focos infecciosos, como processos inflamatórios associados a cáries dentárias, pulpites, exodontias, traumas, etc. Sua classificação, ela é classificada como aguda ou crônica, a depender do tempo de evolução, sendo a crônica normalmente com mais de 3 meses, e de caráter benigno normalmente, certo? Podendo, em alguns casos, ocorrer de forma maligna, porém não é muito relatado na literatura. Em relação a seu tratamento, ela pode ocorrer através da drenagem, a antibiótico-terapia, as extrações dentárias ou do sequestro ósseo, a cauterização, a descorticalização, a ressecção e a oxigenação hiperbárica. Como conclusão, a gente traz que é incomum quadros de infecção odontogênica evoluir para processo de osteomielite. Porém, quando eles ocorrem, às vezes os exames de imagens vão ser os principais exames para diagnosticar, principalmente as tomografias computadorizadas. Quando não, a análise anatomopatológico é uma ótima opção para diagnóstico, e esse diagnóstico ele deve ser feito o mais precocemente possível para ser instituído também um tratamento precoce. E o acompanhamento clínico e radiográfico desses pacientes deve ocorrer. Bem, essa daqui é minhas referências. Obrigado.